Uma manhã comum em São Francisco, Califórnia. Uma mulher entra em uma agência bancária e tenta sacar quase $500 mil em dinheiro vivo. O caixa do banco, desconfiado, pede para que ela espere alguns minutos. Mas aquela não era uma cliente qualquer. Ela fazia parte da máfia russa. E o saque que ela estava prestes a realizar era só a ponta de um esquema gigantesco que vinha roubando milhões do Citibank. Enquanto isso, 2 agentes do FBI corriam contra o tempo para chegar ao banco a tempo. A mulher, percebendo que algo estava errado, pensou em fugir do banco. Mas naquele mesmo momento, os agentes do FBI invadem a agência bancária e conseguem prendê-la. Ao mesmo tempo em que tudo aquilo acontecia, um homem usando identidade falsa é preso a milhares de quilômetros dali, em Israel. Ele também tentava sacar milhares de dólares em uma agência bancária. Mas o que significava tudo aquilo? Para o FBI, havia ficado claro, algo muito maior estava acontecendo. Pessoas em diferentes países retirando milhões de dólares em um dos maiores bancos americanos. E com um detalhe ainda mais perturbador. Essas transações não eram autorizadas pelo Citibank. Elas vinham de um misterioso hacker que acabaria roubando milhões do banco. E tudo isso acabou resultando em uma insana caçada internacional, esquemas da máfia russa e um grande mistério que nunca foi resolvido. Esse é o insano caso do primeiro assalto virtual da história, o ataque ao Citibank. São Petersburgo, Rússia, dezembro de 1993. Um hacker conhecido apenas como Arkanoid lê a edição de número 42 da revista underground Phreak, que era basicamente uma revista online criada para hackers. Essa revista trazia ideias e novos conceitos sobre hacking, cracking e vários outros tópicos relacionados ao mundo hacker. Mas a edição 42 dessa revista era especial. Ela não apenas discutia novas ideias, como também continha uma lista de centenas de endereços conectados à rede X25. Bom, naquela época, antes da internet dominar o mundo, quem liderava a comunicação entre grandes empresas era o protocolo X25. Era por meio dele que grandes corporações se conectavam a diversas redes, entre elas a famosa rede Sprint, que permitia a troca de dados a longas distâncias em alta velocidade, que para os padrões dos anos 90 era algo realmente impressionante. E aquela edição da revista Phreak trazia uma lista de endereços de empresas ligadas a esse sistema. Mas uma chamava mais atenção do que todas as outras: o Citibank. Um dos maiores bancos dos Estados Unidos estava descrito em detalhes técnicos, mas havia algo estranho. Ao contrário das demais empresas, não havia indicação de localização física. E esse detalhe despertou a curiosidade de Arkanoid, que ficou intrigado com aquilo e chamou um amigo para ajudá-lo a investigar mais a fundo e tentar penetrar nos sistemas do banco. E foi aqui que algo inesperado aconteceu. Enquanto navegavam pela rede, encontraram outro hacker que também havia seguido as pistas da Phreak. Logo eles descobriram que todos tinham acesso à rede de baixo nível do Citibank e que a comunicação dentro da rede do Citibank também era possível. Então Arkanoid, seu amigo, o novo companheiro hacker e vários outros que eles encontraram literalmente dentro da rede do Citibank começaram a formar grupos secretos com o objetivo de encontrar dados sensíveis e pontos de acesso importantes. E logo eles conseguiram. A nova equipe de Arkanoid encontrou e-mails contendo as credenciais nada menos do que dos terminais de crédito e transferência. E nesse ponto, o grupo tinha basicamente uma máquina de imprimir dinheiro. Mas ninguém queria perder todo o trabalho realizado apenas para tentar transferir alguns dólares para suas contas. Ninguém, exceto uma pessoa. É tarde da noite quando um hacker desconhecido se encontra com um homem misterioso conhecido como Vladimir Levin. Na casa de Levin, o hacker mostrou suas descobertas, e Levin, que também conhecia um pouco de programação, se mostrou muito interessado naquelas informações. Mas ao invés de propor uma parceria, Levin foi direto. Ele queria todos os dados para ele tentar sozinho, e o hacker concordou em vender o pacote inteiro por míseros $100. Levin então recebeu instruções detalhadas: como acessar a rede Sprint, qual terminal usar e quais credenciais digitar em cada etapa. E no dia seguinte, Levin colocou o plano em prática e acessou o sistema do Citibank, seguindo passo a passo, até que finalmente chegou onde queria, um terminal real de transferência de dinheiro. A partir dali, ele somente ficou observando como os funcionários usavam o sistema. E quando o expediente bancário chegou ao fim, ele arriscou digitar as credenciais. E funcionou. Ele tinha acabado de confirmar que o esquema era legítimo. Mas havia um problema. Ele não poderia simplesmente transferir o dinheiro para sua própria conta, pois seria rastreado em segundos.
Ele precisava de um jeito de movimentar o dinheiro sem deixar pistas. E aqui entra um detalhe importante. Levin, apesar de ser programador, conhecia pessoas perigosas. Gente que fazia parte de um grupo criminoso famoso por extorsão, contrabando e assassinatos. A infame Tambov Gang, um grupo pertencente à máfia russa. E o plano era simples. A máfia russa forneceria alguém para abrir novas contas, onde ele faria o dinheiro aparecer. E essa pessoa sacaria o dinheiro, mas sem perguntas. Levin executou sua primeira cartada. Enquanto os funcionários do Citibank dormiam, ele executa uma transferência de $384 mil da conta de uma empresa uruguaia de imóveis para a conta do cúmplice. Em seguida, ele dá o sinal verde para o parceiro, confirmando que tudo havia corrido bem e que agora era a vez de ele agir. O homem, mesmo sem fazer ideia do que estava acontecendo, entra no banco e solicita o saque. O caixa do banco acha muito estranho que uma conta recém-aberta receba uma quantia tão alta e vai até o gerente do banco para conversar. O homem fica apreensivo. Mas minutos depois, o caixa retorna com o dinheiro. O homem assina o recibo, pega a mala recheada de dólares e sai. O crime perfeito. Sem violência, sem armas, apenas um computador. Mas o que Levi e seu comparsa não faziam ideia naquele momento era que minutos depois, a empresa uruguaia havia alertado o Citibank sobre o desaparecimento do dinheiro. E o banco, mesmo sem fazer a mínima ideia de como aquilo havia acontecido, alertou imediatamente o FBI. E a caçada havia começado. Depois do primeiro assalto, a situação já não era mais só problema do Citibank. O FBI havia entrado no jogo. Agentes do FBI se reuniram com a equipe de segurança do banco e chegaram a uma conclusão inquietante. Os criminosos ainda estavam dentro da rede. Eles conseguiam enxergar cada movimento e cada transação. Isso significava que o próximo golpe era só uma questão de tempo. E quando acontecesse, o FBI estaria esperando. O plano era simples, mas arriscado. Eles deixariam a próxima transferência acontecer e transformariam aquilo em uma armadilha. E dias depois, o alerta soou. Um membro da máfia russa desembarca, abre uma conta em um banco local e passa os dados para Levin. Na mesma hora, o sistema do Citibank registra outra movimentação suspeita, centenas de milhares de dólares enviados direto para aquela conta. O FBI imediatamente entra em contato com a polícia argentina, que corre para interceptar o saque. Dentro do banco, a mula criminosa pede o dinheiro. O caixa responde que há um pequeno problema e pede que ele espere alguns minutos. Mas desconfiado, o homem começa a cogitar uma fuga. Do lado de fora, sirenes ecoam. A polícia acelera pelas ruas de Buenos Aires. Mas quando chegam, é tarde demais. O criminoso já havia desaparecido, mas de algum jeito conseguiu avisar Levin. E naquele instante, Levin percebeu, seu esquema havia sido descoberto. E agora, ele teria que subir o nível do jogo. E foi exatamente isso que ele fez. Um homem chamado Alexios Pálidas, suposto turista grego, desembarca na cidade. Mas ao invés de visitar pontos turísticos, ele passa o dia indo de banco em banco, abrindo contas. Do outro lado do mundo, em São Francisco, uma mulher chamada Katarina Korova fazia exatamente a mesma coisa. Ambos vinham de São Petersburgo, mas não havia nenhuma ligação aparente entre eles. Até o dia 26 de agosto. Naquela manhã, 2 transações suspeitas foram iniciadas direto do Citibank. E o dinheiro caiu justamente nas contas abertas por Katarina e Alexis. Pouco tempo depois, Katarina tentou sacar a quantia em São Francisco, mas o caixa pediu que ela guardasse. Na verdade, o banco já tinha sido alertado, estavam apenas ganhando tempo até o FBI chegar. E dessa vez, a mula de Levin não escapou. Katarina foi presa em flagrante, a primeira prisão do caso. Enquanto isso, em Israel, os agentes disfarçados já esperavam dentro do banco. Quando Alexis entrou para sacar milhares de dólares, percebeu que havia algo errado e tentou correr, mas foi capturado. E a surpresa foi imediata. Alexis não falava grego. Na verdade, ele nem era grego, seu passaporte era falso. O homem era russo. Seu nome verdadeiro era Alex Leshman. Com 2 prisões em mãos, as autoridades israelenses notificaram o FBI. Agora, a investigação estava chegando cada vez mais perto do mentor do golpe. Início de setembro, Nova York.
Catarina é interrogada pelo agente Steve. Ela garante que não sabia no que estava se metendo. Conta que seu marido, Evan Korov, também estava em São Francisco, mas havia sumido, deixando para ela a missão de fazer o saque. Traída e furiosa, Catarina decide cooperar. Steve então pergunta se ela conseguiria convencer seu marido a fazer o mesmo. Na ligação entre o casal, a briga foi tão intensa que Evan acabou revelando o nome do verdadeiro líder do esquema, e pouco depois disso, aceitou participar de uma chamada em 3 vias, com o FBI na escuta. Do outro lado da linha, o suposto mentor do golpe, Vladimir Levin. E durante a conversa, Levin confirmou praticamente tudo. Era mais uma vitória para o FBI. Mas havia um detalhe que mudava tudo. E Evan havia delatado todo o esquema. E se a Tamboff Gang descobrisse, sua vida estaria em perigo. Era bem cedo quando Evan Korov, o marido de Catarina, desembarcou nos Estados Unidos disposto a colaborar com o FBI. Mas o que parecia uma operação simples, logo se transformou em um grande problema. De longe, o agente Steve já percebeu que havia algo errado, e Evan discutia com os funcionários da imigração. E ao se aproximar veio a surpresa, e Evan não tinha vindo sozinho, ele trouxe a própria filha com ele. E nenhum dos dois tinha visto válido para entrar no país. E o que deveria ser apenas uma simples coleta de prisioneiro, se transformou num impasse diplomático. Nem mesmo o FBI conseguia convencer os agentes da imigração que insistiam. Pai e filha deveriam voltar no próximo voo para a Rússia. E ali a situação parecia perdida, até que o destino resolveu intervir. O funcionário da imigração com quem Steve discutia era na verdade um velho amigo de infância. E esse detalhe improvável mudou o jogo. E em um giro inesperado, Evan e a filha foram autorizados a entrar nos Estados Unidos. E anos depois, o próprio Steve contou essa história inacreditável em uma entrevista que deu ao Darknet Diaries. E assim que conseguiram a entrada, Evan foi colocada em custódia junto com Catarina. Mas enquanto o FBI se ocupava em proteger a família Korov, Vladimir Levin estava prestes a dar o seu passo mais arriscado. Setembro de 1994, Rotterdam, Holanda. Enquanto o FBI cuidava da família Korov, Vladimir Levin começava a sentir o peso da máfia. A Tamboff Gang, irritada com os fracassos, forçou Levin a arriscar seu maior golpe, uma transferência de 1,5 milhões de dólares. Pouco antes da abertura de um banco em Rotterdam, a quantia foi registrada no sistema. Segundos depois, o telefone tocou. Era o FBI alertando os funcionários do banco para não liberar o saque em hipótese alguma. Logo em seguida, um homem entrou no banco e exigiu o dinheiro, mas antes que pudesse receber qualquer coisa, foi preso pela polícia holandesa. Mais uma falha, e dessa vez, as consequências seriam fatais. A máfia decidiu que Levin tinha ido longe demais, e agora, ele não era apenas caçado pela Polícia Internacional, mas também pelos criminosos mais violentos de São Petersburgo. E para piorar, até as autoridades russas tinham interceptado ligações que o ligavam diretamente ao esquema. E a situação estava se tornando insustentável, e Levin só tinha uma saída: fugir. Levin chega ao Reino Unido acreditando que poderia se esconder, mas as autoridades já sabiam de cada passo dele, e assim que desceu do avião, foi preso pela Scotland Yard. A investigação revelou que Levin usava computadores da empresa em que trabalhava para se conectar aos sistemas do Citibank. O FBI confirmou todas as provas, e Levin acabou preso, extraditado e condenado. No entanto, durante o julgamento algo não fazia sentido. Os investigadores perceberam que Levin parecia não ter o conhecimento técnico suficiente para fazer sozinho um ataque tão sofisticado. Será que ele teria sido apenas um oportunista ou um bode expiatório conveniente? Em 1998, Levin foi solto, viajou para a República Tcheca e desapareceu. Alguns dizem que ele foi morto em Praga pela máfia, porque milhões de dólares nunca chegaram ao destino. Outros acreditam que ele conseguiu uma nova identidade com a ajuda de cúmplices. E o mistério só aumentou quando o suposto hacker chamado Arkanoid publicou em um fórum russo que na verdade Levin nunca foi o mentor do golpe. Segundo ele, Levin era apenas um cara comum, que comprou informações de verdadeiros hackers. O artigo do fórum trouxe detalhes que até então ninguém conhecia, e foi o suficiente para levantar uma nova dúvida. E se o próprio Levin tivesse escrito o texto usando o apelido de Arkanoid, para confundir ainda mais as investigações? O que realmente aconteceu com Vladimir Levin permanece um mistério. Ele foi morto em Praga ou sumiu com uma nova identidade? Ou ele nunca foi de fato o responsável pelo primeiro assalto virtual da história? Enfim, uma coisa é certa: depois de 1994,
o mundo percebeu que bancos podiam ser assaltados sem máscaras, sem armas e sem dinamite. Bastava um computador e alguém disposto a usá-lo.